Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Boa noite a todos, boa noite ao irmão Eli. Gostaria de saber quem é as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas em Apocalipse são testemunhas de Deus. Deve entender que Deus está falando, Cristo está falando sobre as duas testemunhas dele. No inteiro história da Bíblia, não há pessoas que podem testemunhar plenamente para Deus, senão as duas igrejas na Bíblia. A Bíblia ensina duas igrejas. A igreja dos israelitas e a igreja no tempo cristão. Vamos ler. 7:37 e 38 de Atos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos-las dar. Hablando a los judeus no primeiro século, Estevão, evangelista que é enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, disse, falando sobre Moisés, este é o Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vosotros, irmãos, um profeta como eu. Falando sobre um profeta como ele. Agora, em versículo 38, este mesmo é o Moisés que esteve na igreja no deserto. Contrário ao ensinamento dos pastores brasileiros, que a igreja somente surgiu em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é falta de conhecimento bíblico. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, antes do nascimento dele na carne, a igreja que existiu, chamado Igreja no Deserto, liderado por Moisés. Esta igreja é chamado também Igreja dos Primogênitos, ou a primeira igreja que existiu. Vamos ler em 12:23 de Hebreus. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. A que a Bíblia chama Igreja dos Primogênitos. Quem são os primogênitos? 4:22 de Hebreus. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A nação de Israel é chamado na Bíblia como primogênito de Deus. Chamado também Igreja dos Primogênitos. Não há dúvida, a Bíblia ensina uma igreja antes de Cristo. Milhares de anos antes do nascimento de Cristo em carne, existiu uma igreja liderada por Moisés, chamado na Bíblia como Igreja no Deserto e também Igreja dos Primogênitos. Agora, em tempo de Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo edificou a igreja em Novo Testamento.
falando ao Pedro em 16:18 de Mateus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falando sobre uma igreja que ele vai edificar, ele diz ao Pedro, apóstolo, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Temos encontrado agora duas igrejas. O primeiro é a igreja dos primogênitos, em tempo dos judeus, liderado por Moisés, e a igreja em Novo Testamento, edificado por Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a igreja do Novo Testamento. Tem igreja no Velho Testamento, tem igreja no Novo Testamento. Isso é further proven by pronouncement and teachings of the apostles. Depois comprovado pelos ensinamentos, as palavras dos apóstolos. Vamos ler em Atos capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Falando sobre dois povos. O primeiro povo de Deus é o Israel. Agora está falando através da profecia. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. Há povo de Deus em Israel, ele vai tomar um povo mais dentre os gentios ou fora de Israel. Porque todas as nações que estão fora de Israel são chamados gentios. Deus antigamente tem povo, Israel, povo dele entre os judeus, que se chama Igreja dos Primogênitos. Mas ele vai tomar aos gentios um povo também. Vamos ler 9:24 de Romanos. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Se Deus chamou dentre os judeus, o primeiro povo de Deus, a igreja dos primogênitos, a igreja no deserto, o apóstolo Paulo disse, os quais somos nós. Ele diz aos romanos, gentios, a quem também chamou, Deus chamou também os gentios, porque não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Por isso, temos encontrado na Bíblia dois povos, povo judeu e povo gentios, igreja no Velho Testamento e igreja no Novo Testamento. Estes povos são duas igrejas. A igreja antiga, igreja dos primogênitos, a igreja no Novo Testamento. Temos dois. Vamos ler agora
o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Eu concederei as minhas duas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. A palavra em versículo 3 é claro. Eu considerei, Deus está falando, irmão Wagner. Deus disse, eu considerei as minhas duas testemunhas. Falando sobre duas testemunhas dele, ele disse em versículo 4, estas, as duas testemunhas, são as duas oliveiras e os dois candeeiros para resolver este mistério. Que significa na Bíblia dois candeeiros? Irmãos, que significa candeeiro na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse? Vamos ler em Apocalipse 1:20. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em lugar da Ásia, apóstolo Paulo predicou as 7 lugares: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadélfia, Éfeso e Pérgamo. 7 lugares onde 7 igrejas são edificadas, 7 igrejas locais, eu quero dizer. 7 igrejas locais, mas é parte de uma só igreja. Porque o apóstolo Paulo não ensina 7 igrejas diferentes. Ele pregou a 7 lugares na Ásia, fundando 7 igrejas locais em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tal. Por isso, tem 7 igrejas na Ásia. Vamos ler isso. Em Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. No tempo dos apóstolos, há 7 igrejas na Ásia, mas não diferente igreja. O mesmo, a igreja verdadeira, mas está espalhado em 7 lugares. Por isso é chamado 7 igrejas na Ásia. As 7 igrejas na Ásia são simbolizadas como 7 candeeiros. Significa, a palavra candeeiro significa igreja, porque a explicação do anjo é o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, diz o Senhor, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O candeeiro significa igreja, na interpretação do Apocalipse. Voltando em Apocalipse 11:4, estão as duas testemunhas de Deus. Estas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros. 2 candeeiros significa 2 igrejas. Porque o significado de candeeiro é igreja. Quando a Bíblia fala 2 candeeiros, significa 2 igrejas. Isso é o que nós descobrimos. Tem igreja no tempo de Moisés,
no Velho Testamento, tem igreja. No Novo Testamento, temos duas igrejas, ou dois candeeiros. As duas testemunhas são os dois candeeiros e também as duas testemunhas são as duas oliveiras. Que significa oliveiras na Bíblia, irmãos? Vamos ler em 11:16 de Romanos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Falando sobre dois povos, Israel e os gentios. Falando aos humanos que são gentios, ele disse aos humanos, se você, os gentios como humanos, está enxertado na oliveira cultivada, mesmo que você vem da oliveira brava. Temos dica agora que, na realidade, tem duas oliveiras. Oliveira cultivada, que representa o povo de Deus Israel, os israelitas. E oliveira brava, que representa os gentios que não têm Deus no primeiro, né? Temos dois ou duas oliveiras, os gentios e os israelitas. Os israelitas são chamados oliveira cultivada. Os gentios são chamados oliveira brava ou silvestre. O que eu quero dizer? Tem mistério dentro das palavras do apóstolo Paulo. Falando sobre oliveira, oliveira é a igreja. Os gentios que vêm da oliveira brava são insertados à oliveira cultivada que é Israel. Irmão, precisamos muito tempo para definir cada ponto, né? Mas eu estou cortando a resposta.
temos dois povos, Israel e gentios. Temos duas igrejas, igreja do Velho Testamento, igreja do Novo Testamento. Temos duas oliveiras, oliveira silvestre, oliveira cultivada. Significa também igreja, o povo, Israel e os gentios. Temos dois candeeiros, que significa também igreja, porque o significado do candeeiro é igreja. Por isso, podemos cortar o tempo. As duas testemunhas são os dois povos de Deus. Povo de Deus em Velho Testamento e povo de Deus em Novo Testamento, que pode servir como testemunha de Deus. O povo dele, ninguém outro. O povo dele sabe, conhece as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, todas as coisas boas que pertencem a Deus. O que sabe é o povo dele, porque ele está tratando o povo dele. Lembre que o povo Israel é liberado por Deus desde da mão da Faraó, que colocou eles em escravidão, mas são liberados por Moisés, tirados no Egito e liderados para chegar ao Monte Sinai, depois na Terra Prometida. Isso é o primeiro povo de Deus. Testemunha de Deus em cada coisa boa que Deus fez a eles. Agora, a igreja do Novo Testamento é testemunha também. Para provar, vamos ler o que os apóstolos disseram. 10:39 de Atos. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. As testemunhas em Novo Testamento são os cristãos. Ele sofreu, ele morreu, os apóstolos disseram, e depois ressurgiu dentre os mortos. Cristo manifestou-se a si mesmo, não a todo o povo judeu, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, aos cristãos, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Na verdade, a igreja no Novo Testamento é chamada testemunha, porque eles são testemunha nas coisas que aconteceram no Senhor Jesus Cristo. Depois da morte dele, ele ressurgiu dentre os mortos e mostrou a si mesmo para criar testemunhas. 15:3 de 1 Coríntios. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Claro, ele mostrou a si mesmo depois a ressurreição dele para as pessoas que vai ver ele ressuscitado dentre os mortos servir como testemunha. Por isso, a igreja no Novo Testamento serve como testemunha.
no hay más. Os testemunhas de Jehová são mentirosos. Imagine, clamar que você é testemunha, você não viu, você não ouviu nada. Como pode testificar ou testemunhar quando você não ouviu, não viu? As testemunhas têm direito de ser testemunhas porque eles ouviram, eles viram, eles apalparam, porque eles são testemunhas. Deus tem testemunha em tempo do Antigo Testamento, os israelitas. Deus tem testemunhas em tempo do Novo Testamento, são os cristãos. Por isso, Deus tem duas testemunhas. Entendeu, irmão Wagner? Amém, irmão Eli. Entendi. Muito obrigado pela resposta. Bem esclarecido. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmão.